Olá, sejam bem-vindas ao nosso projeto Amor à Palavra. Estamos estudando Atos e estamos no capítulo 7. Hoje vamos ler a partir do verso 30. Lembrando que estamos falando de Estevão, que está diante do Sinédrio defendendo a sua fé. E neste texto que vamos ler, ele continuará falando a respeito de Moisés, já que aqueles homens do Sinédrio o acusavam de falar contra Moisés. Diz assim o verso 30. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu que era a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Bem, Estevão está fazendo menção aqui ao episódio da sarça ardente e ele fez questão de sublinhar mais uma vez o fato de que Deus é livre para se revelar onde quer que ele deseja. Para Moisés, foi lá no Monte Sinai, na sarça ardente. Seja qual for o lugar onde Deus se revele, este lugar se torna terra santa. A sua casa, o seu quarto de adoração, o lugar onde você busca a Deus para estudar a palavra, para orar, para buscar a presença de Deus, se torna em terra santa quando você o busca de todo o coração. E aqueles homens estavam acusando Estevão de falar em relação ao templo, mas ele agora fala de uma forma linda a respeito da manifestação de Deus onde quer que ele deseje. Vamos continuar lendo esse discurso. Vamos ler o verso 35. Diz: este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe enviara aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Moisés, aliás, Estevão demonstrou aqui que Moisés, acerca de quem os líderes acusavam Estevão de estar falando contra, havia sido rejeitado pelos seus antepassados também, como ele declarou aqui. E de igual modo eles estavam rejeitando Jesus. Estevão estava falando em defesa da sua fé e falando a respeito de Moisés, mas eles estavam acusando Estevão de falar contra Moisés. Estevão está lembrando aqui que no passado eles também o haviam rejeitado. E dessa forma Estevão desafiou aqueles líderes religiosos do seu tempo, então, a acreditarem em tudo que Moisés ensinara e rejeitarem tudo o que ele não ensinara. Então, ele não estava falando contra Moisés, ele estava defendendo Moisés. Muito bem,
O verso 42 diz: mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito nos livros dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Reifã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Bem, ele está relatando aqui esse fato. Estevão adverte aqui os seus acusadores quanto à possibilidade de Deus abandonar Israel, caso essa luz do evangelho que brilha fosse rejeitada. Sim, como uma vez ele abandonou e mandou o povo para o exílio, né? Enviou Israel ao exílio babilônico por conta dessa falta de reconhecimento, poderia acontecer caso rejeitassem o Senhor Jesus. Verso 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Moisés, de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Estevão lembra aqui aqueles homens sobre o antigo tabernáculo, né? Aquela tenda que era armada conforme eles iam caminhando no deserto, armavam e desarmavam, porque até mesmo depois da libertação no Egito, havia uma tendência das pessoas esquecerem de Deus. Então, armar o tabernáculo era uma lembrança, era um testemunho constante da presença de Deus, independente do local. Eles paravam no local, montavam, desmontavam e prosseguiam. Porque nós nunca podemos nos apartar da presença de Deus, porque hoje nós levamos a presença de Deus dentro de nós, em nós, através do Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso que Estevão estava contando para eles? Fazendo-os lembrar dessa história gigantesca, fantástica da vida de Moisés e desta forma falar com eles a respeito deste homem que tantas coisas ensinou. E Estevão agora está trazendo, né, essa história belíssima para mostrar que ele não havia rejeitado Moisés e para lembrar também dos grandes feitos de Deus. Mais uma vez nós falamos, história linda, testemunho lindo, testemunho maravilhoso, com muitas lições preciosas para nós. Leia, releia esse trecho novamente e vamos continuar falando a respeito desse testemunho de Estevão. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.